Um, dois, três, valendo, todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva. Põe sua mão aqui, que você tá cheio de energia positiva. Troca com a minha aqui, porque nós vamos hoje falar sobre modelos de introdução. E principalmente, gente, nós vamos entender que o processo do texto requer escrita. Então, pare de ficar achando que de você ficar lendo, vai dar certo o quê? Chegar lá e escrever um texto maravilhoso. Você vai se lembrar da estrutura macro, mas não vai ter treinado o suficiente. Então, meu convite é para que você faça como eu. Tenha um calo, tá vendo aqui? Eu tenho 2, tá? Tenha um calo no seu dedo, porque isso significará que você está na direção certa. Bom, vamos aqui para formas de o quê? Introdução. Respirou, vai pensar em como o nosso texto vai começar. Aí, de repente, o menino olha e fala assim, mas aqui, Flávia, é uma tela em branco, meu material é uma tela em branco. Não, vou deixar uns modelos de introdução prontas aí para você. Mas o que eu quero te dizer é que toda construção vai requerer procedimentos. E nós estamos aqui para traçar esses procedimentos. Então, a primeira coisa que a gente sabe é para que serve a introdução. Já falamos acerca disso em aulas passadas. Então, ó, a introdução, ela se presta a duas coisas. Para eu dizer que o seu texto está eficiente no que diz respeito à introdução, a ideia é que ela se preste para duas coisas. Quais são essas duas coisas? Eu preciso ter a apresentação formal do tema. Gente, desliguei minha tela. Peraí que a gente liga de novo. Um minuto só que eu desliguei minha tela, mas a gente liga de novo. Fui virar a tela aqui e desliguei. Peraí que eu viro vocês também, que eu quero ficar mais de lado, gente. Ah, por que você quer ficar mais de lado, Flávia? É porque é mais fácil de escrever. É mão tortinha, sabe? Aí vocês querem um pouquinho mais de ladinho, melhor pra mim. Deixa eu ver se vai dar certo. Não. Ó, eu vou sair e voltar rapidão, mas é porque eu desliguei a tela, tá? Um minuto. Veja se voltou aí. Eu sem querer apertei o negócio aqui, gente. Desconectei a tela. Pera aí que agora já foi, tudo certinho. Daqui a pouco o Adriano vem aqui. Flávia, o que você tá arrumando? Nada. Problemas humanos. Tá tudo certo. Eu é que puxei o cabo aqui, o trem saiu. Então o problema aqui é a máquina e o homem, né? Não é? Deixa eu só ter certeza de que. Voltou? Ah, então tá bom. Graças a Deus, gente. Imagina. Eu tô aqui, daqui a pouco os meninos. O que é isso? Então, beleza. Tô vendo vocês aqui. Já vi aqui o professor Denis falando com a gente que voltou. Então, qualquer dúvida, pode me chamando aqui que eu tô ao vivo, tá? Tô vendo vocês aqui. Só cometi uma ingerência aqui. Então, ó, continuando aqui, pensando em quais são as finalidades da introdução, a gente vai ter o seguinte. A introdução, gente, ela se presta a 2 papéis. Quais são esses papéis? Vou colocar aqui de novo, que minha telinha travou, apagou. E aí eu tô querendo escrever Flávia. Quais são os papéis da introdução? O primeiro papel é apresentar o tema. O segundo papel é apresentar a tese. E eu ainda diria que para sua introdução ficar um pouco mais completa, nós podemos pensar em uma terceira coisa, que é direcionar o modelo do texto. Então, imagine o seguinte, que eu vou fazer um texto por contraste. Eu vou apresentar aspectos positivos e negativos de um determinado tema. Ou eu vou fazer, por exemplo, um texto com causas e consequências. Eu vou fazer um texto por subitem, que é muito comum. Então, eu vou trazer ali já o direcionamento de como eu devo fazer essa introdução. Então, basicamente aqui, pensando que a gente definiu em aulas passadas que o ideal é que os nossos parágrafos tenham três frases, aqui a pessoa fazendo três frases. Eu posso fazer uma frase com uma sugestão de direcionamento do desenvolvimento. Então, é só apresentar também, porque eu não vou desenvolver, né? Então, apresentar uma sugestão. Isso não é bem obrigatório, mas é bem legal. Então, imagina que a nossa introdução, ela vai ser feita em um parágrafo.
ela deve ter mais ou menos 6 linhas. O que mais que eu tenho que pensar na minha introdução? Ela deve ter mais ou menos 3 frases. Então, se ela vai ter 3 frases, eu estou pensando que apresentar o tema vai ser a F1, apresentar a tese vai ser sempre a nossa F2 e apresentar uma sugestão de forma de desenvolvimento vai ser a nossa F o quê? 3. F pensando em frases, tá? E eu tenho várias possibilidades de introduzir o meu tema. Então, ó, a primeira frase, a gente sempre diz que é um tópico frasal. E eu vou trabalhar essa frase com vocês à exaustão, porque ela é a mais importante. Tudo que começa bem, termina bem. Esse tópico frasal, ele orienta, no caso aqui, a organização do parágrafo, mas também já direciona o texto como um todo, porque é na introdução, né? Orienta o parágrafo e, no caso da introdução, direciona o texto como um todo. Então, ele tem que estar bem feito mesmo. Então, é o que começa bem, termina bem. Bom, a minha sugestão é sempre usar esse tópico frasal aqui, ó. Eu começo com um contexto. Contexto, gente, onde, quando, ou para quem, ou essas 3 coisas juntas. Às vezes não dá para responder tudo junto, não. E com exemplo vai ficar melhor para você entender. Então, nesse contexto, eu vou colocar elementos como onde, quando ou para quem. Então, para quem, por exemplo, eu posso colocar segundo a Constituição Federal. Então, para quem é? No âmbito da Constituição. Eu posso falar nas culturas orientais, nas culturas ocidentais. Então, eu estou fazendo uma definição de para quem é aquele recorte. Isso daqui, que é o contexto, eu vou chamar de recorte do texto. E sempre, por se tratar de uma adjunta adverbial, a gente vai colocar uma vírgula. Então, vírgula. Aí eu vou fazer o tema desenvolvido, que eu vou te explicar como é que a gente vai fazer isso. Mais o verbo, mais uma análise que já passa pela o quê? A sua opinião. Então, aqui já existe um posicionamento, que é o que o seu texto geralmente vai pedir. Para fazer a sequência de frases, então essa daqui está representando a F1. Eu vou sugerir sempre que a gente utilize agora um sequenciador, um mecanismo coesivo para concatenar com a F2. Então, o ideal é que a nossa F2 ela tenha conector, vírgula, porque esse conector normalmente vai ser um conector coordenativo, e aí a gente vai ter formulação da tese. Eu vou te explicar como essa tese pode ser o quê? Formulada. E na F3, a gente pode ter uma conexão também, então esse conector, pelo menos um aqui, ó, um ou outro, então pode ser e ou, beleza? E a sugestão de desenvolvimento. Cada frase, cada uma, né, incluindo essa primeira aqui, ó, cada frase com cerca de 2 linhas. Então, a gente está pensando cada frase com mais ou menos 2 linhas, total do parágrafo 6 linhas, a gente vai tentar trabalhar com 3 frases. Ô Flávia, e se eu não conseguir fazer o meu parágrafo com 3 frases, forem 2, beleza? O que não pode? Parágrafo frasal. Então, a gente vai dizer o seguinte, na nossa introdução, nós vamos trabalhar com mínimo de 2 frases e vamos trabalhar também com um máximo de 3, porque senão a introdução fica muito o quê? Longa. Evite ultrapassar aqui 6 linhas na introdução, porque 6 linhas para introdução, gente, é já um limite muito bom para a gente não comprometer o desenvolvimento. Bom, dito isso, a gente vai para a estrutura de tópico frasal e eu vou começar a te mostrar modelos de como você pode organizar a sua ideia, tá? Então, como é que eu vou fazer o meu tópico frasal? O tópico frasal é a frase de abertura do nosso texto, beleza? Então, a gente vai pensar aqui como é que eu vou explicar esse texto, vou anotando tudo aqui para vocês. Então, trata-se da frase de abertura do texto, vou colocar assim, ó, formulação. Formulação do tópico frasal. Tô meio de lado, porque senão fica ruim, tá? Então, nessa formulação, a gente tem o seguinte. É a nossa F1.
ela serve para colocar o recorte, que eu vou te explicar o que é uma adjunta adverbial, o tema desenvolvido, que a gente estava falando lá na outra tela, mais o verbo, mais uma análise do tema, que já é basicamente a sua o quê? Opinião. Só que essa opinião, ela deve ser apresentada de modo que impessoal. Então a gente já tem que pensar que essa introdução aí, ela precisa ser impessoal. O que quer dizer isso? O ideal é que a gente dê a nossa opinião, mas se valha de qual recurso, gente? Terceira pessoa. Então, apesar de ser uma opinião, o ideal é que sua opinião apareça em terceira pessoa, de modo impessoal, tá? Ah, Flávia, mas como é que eu vou fazer isso? Vou fazer vários com vocês, vai até enjoar. Aqui no verbo, eu já vou salientar para a gente evitar o verbo ser. Primeiro porque o verbo ser, como verbo de ligação, ele normalmente é usado para descrever. E aqui a gente vai argumentar. E eu vou te dar alguns verbos que vão deixar o seu texto melhor, né? Então a gente já sabe que a gente vai evitar o verbo ser. Aqui a gente vai trazer o tema desenvolvido. Então aqui, ó, trata-se de uma paráfrase do tema e eu vou te explicar como é que você pode fazer isso. Aqui a gente já explicou que o contexto é onde, quando e para quem. Mas vou colocar aqui, ó, porque a gente vai desenvolver exatamente isso aqui, ó. Onde, quando e para quem. Então essas são as perguntas que vão nortear o que a gente vai chamar de recorte. Onde, quando e para quem. Então, nessa tela aqui, eu vou desenvolver formas de recorte. Então, Flávia, eu tô pensando em como que eu vou começar o meu texto, beleza? Então, eu vou colocar assim, ó. De acordo com... Porque é um para quem, ó. De acordo com a Constituição Federal de 1988. Se eu já for usar isso aqui de novo, eu já vou fazer assim. E outra coisa, gente, no caso de usar a Constituição Federal, pelo amor do Senhor Jesus, coloca um ano, porque o Brasil já positivou várias cartas constitucionais. Então isso dá precisão à sua informação, porque existem aí documentos importantes dentro dessa Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã, enfim, várias coisas. Então traz o ano. Constituição a gente não trabalha sem o ano, a menos que você use um adjetivo, tipo assim, de acordo com a Constituição vigente. Aí beleza, porque aí nesse caso você pensou já em um termo, um adjetivo que substitua o ano, tá? Então, de acordo com a Constituição de 1988, aí eu falo assim, ó, fui mais precisa ainda. Segundo o artigo 144 da Constituição Federal de 1988, se eu for citar isso aqui novamente, já vou deixar assim, coloquei a minha vírgula, segui feliz. Aqui tá falando das atribuições da polícia, o quê? Federal. Então, segundo o artigo... Flávia, segundo o artigo 5º, que está falando de direitos e garantias fundamentais, segundo o artigo 6º, que está falando de direitos o quê? Sociais. Eu vou falar segundo o artigo 225, que está falando sobre o meio ambiente. Então, você ainda pode trazer um pouco mais de precisão usando esse tipo de análise. Posso colocar um que eu gosto, que é nas sociedades contemporâneas, ou na contemporaneidade. Sociedade tem mais de uma, gente. Sociedade brasileira não se confunde, por exemplo, com a sociedade norte-americana, não se confunde com a sociedade canadense. Esses agrupamentos, eles têm identidade social, têm identidade cultural, organização econômica própria, forma de governo. Então, nas sociedades, tá? Vai falar de tecnologia, ó, nas sociedades contemporâneas. Posso trocar por na contemporaneidade. Só tem que escrever isso aqui bonitinho, né? Aí o menino vai lá na contemporaneidade. A vírgula já tá nascendo aqui, meu filho. Não tema com ela, não, pra gente não perder o quê? Ponto, né? Então, aqui, ó. Nas organizações culturais vigentes, eu falo assim, ó. Nos países em vias de desenvolvimento.
Posso falar na América Latina, né? Eu posso falar no ambiente virtual. Então eu começo contextualizando de que lugar que eu estou falando, tá? Então, várias opções. No ambiente virtual, nas culturas ocidentais. Aqui, ó, nos países democráticos, a liberdade de expressão. Então, nos países democráticos, nas culturas ocidentais, poderia ser também, eu começando falando ali de cultura oriental, se eu tivesse alguma coisa, logicamente, relacionada ao meu tempo. Então, esse recorte nada mais é que um adjunto adverbial que fornece contexto. Então, esse adjunto adverbial fornece contexto para a redação. Só que agora, gente, eu quero pensar nesse segundo pedaço, que é o tema o quê? Desenvolvido. Então, como é que eu vou organizar? Fiz o recorte, ainda estou na F1, tá? Eu fiz o meu recorte, que a gente sabe que ele vai vir seguido de vírgula, por se tratar de um adjunto adverbial deslocado. E agora eu quero fazer tema desenvolvido. Tema desenvolvido significa que eu vou me valer de uma paráfrase do meu quê? Tema. Ah, então como é que eu vou fazer para construir uma paráfrase? A gente primeiro sabe que não vai fazer a cópia do tema, né? A gente vai trabalhar possibilidades. Então eu vou colocar expressões, ó. Pus a minha vírgula lá, considerando sempre que eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Ações contra, sei lá, contra a democracia. Então eu posso colocar assim, ó. Nesse caso, políticas de. Vou colocar aqui. Eu gosto muito disso aqui, ó. O uso de. O consumo de. Então, eu vou usar palavras a partir do eixo temático, né? Isso aqui está relacionado ao meu tema mesmo. Real, lá da prova. Só que a gente vai acrescentar palavras. Então, o tema desenvolvido diz respeito a acréscimos de palavras na apresentação da ideia. No caso do tema mesmo, né? Você ainda nem está fazendo o quê? A apresentação da sua ideia. Então, basicamente, ações contra. Vou dar exemplos aqui, mas só para a gente pensar nessas possibilidades. Eu posso falar as discussões. Escrever com 2 S. Acerca junto, né? Aí vai escrever aqui o que você vai colocar, né? As dicotomias relacionadas a. Dicotomias é bonita, hein? Discrepâncias também, quando a gente quer falar de diferença. As discrepâncias. Aí você pode colocar afetas. Afetas também é bonito. Afetas a. Aí vai introduzindo o texto, né? A falta de acesso a ou acesso a. Porque o que a gente não tem é criatividade. Então, tô tendo aqui para vocês, ó, a falta de acesso a. O abuso de medicamentos, né? Posso pensar em algumas coisas aqui. O consumo de substâncias ilícitas. Então, vários. O debate também é bom. Aí pode ser do papel, de não sei o quê. Então, basicamente aqui, o que a gente está fazendo é encaixando temas. Eu vou fazer algumas frases com vocês, vou mostrar alguns exemplos, mas é encaixando o tema. Então, vamos imaginar que eu tivesse assim, ó. Nas sociedades contemporâneas, aí o meu tema era abuso de poder. Exemplo, tá? Eu não vou pegar abuso direto, né? Eu vou colocar ações contra o abuso de poder ou as discussões acerca do abuso de poder. Eu posso até pegar as dicotomias, porque muitas vezes a lei, né, que criminaliza o abuso de poder, ela é
um viés tênue aí para evitar que as autoridades, de certa maneira, exerçam o seu papel, tanto na repressão quanto na prevenção de crimes. Não tô falando que eu sou contra a lei de abuso de poder, não, tá, gente? Ela tem que existir mesmo, tanto abuso de poder quanto abuso de autoridade. Mas a gente tem que pensar que, às vezes, a gente tem ali dicotomias. Isso aqui é que a gente tem que pensar, tá? Vamos pensar num outro tema. Ah, tô pensando aqui num tema. Então, vamos supor que eu tivesse, por exemplo, tráfico de pessoas. Então, esse daqui é o meu tema, tráfico de pessoas. Aí eu tô considerando, eu vou considerar nas sociedades contemporâneas? Pode ser. E eu posso considerar também especificamente no Brasil, porque depende de como que veio a minha proposta. Então, a proposta ela pode ser mais aberta, considerando sociedades contemporâneas, ou mais fechada, considerando apenas o Brasil. Então, no Brasil. Bom, quem define se é mais aberta ou mais fechada é a prova, tá? Não é a nossa cabeça, não. Então, pensando aqui no que a gente poderia ter, eu vou colocar assim, ó, nas sociedades contemporâneas. Então, não vai ser discussão, não vai ser dicotomia, não vai ser discrepância, nem acesso, nem falta, nem abuso. A gente vai ter ações contra, porque a gente quer combater o tráfico de pessoas, tá? Então, a gente pode falar ampliação dos casos. Vou usar um diferente desse daqui, ó. Aqui, ó, as discussões, as ações contra. Então, acerca do tráfico de pessoas contra o. Então, vou terminando a minha frase isso aqui. Aí, no Brasil, vou fazer a mesma coisa. As discussões, as ações contra, né? Vou colocar, por exemplo, as políticas. Posso colocar política. Aqui eu coloquei no singular, então eu poderia colocar assim, ó, no Brasil, as políticas de. Aí eu posso falar tanto em prevenção quanto que repressão, mas eu posso falar assim, ó, as políticas contra. As políticas contra o tráfico de pessoas. Então, quando a gente fala em tema desenvolvido, a gente vai pegar um eixo temático e vai fazer o quê? Acréscimos de palavras na apresentação desse tema. Ainda pensando na frase 1, porque nós não acabamos, a gente vai ter o recorte. Aí passou do recorte, a gente vai ter o tema desenvolvido. Aí passou do tema desenvolvido, a gente está no verbo, que é o nosso foco agora. Verbo, a gente já falou que a gente vai evitar o que, gente? O verbo ser. Então, a gente vai evitar esse verbo. Por quê? Porque ele é típico da descrição. Mas eu posso ter infinitos verbos. Aí, lembrando, gente, que pode ser singular ou plural. Então, a gente pode colocar, por exemplo, assim, ó. As discussões acerca do tráfico de pessoas promovem um debate na sociedade em relação a tal problema. Então, as ações contra o tráfico de pessoas evidenciam o esforço governamental para conter o problema. Então, eu preciso pensar em pedaços, tá? Então, aqui, ó, promove, mas pode ser assim, né? Contribui ou contribuem, beleza? Que aí vai ser né? Aí, vou usar outros. Corrobora. O verbo, gente, em regra, porque numa dissertação normal é que a maior parte dos verbos ali se projetem no presente do indicativo. Então, em regra, usa-se o presente do indicativo na construção do discurso argumentativo, que é o seu caso. Então, em regra, a gente vai usar o presente do indicativo na construção desse discurso argumentativo. Então, contribui, promove, acarreta, corrobora. Pode ter um plural, implica. Se eu for falar finalidade, visa, objetiva, prevê ou prevém. Então, eu posso falar que
os ordenamentos, otimiza, acentua, ao tanto de verbo que você pode pensar, porque isso vai ajudando a sua cabeça a trabalhar, né? Quando eu faço pedacinhos, isso está trazendo para sua cabeça, estimula, ou estimulam, demonstram. Então pense em frases, porque isso aqui você vai poder usar em outras estruturas de frases também, tá? Aí, passou disso, o que, que vai acontecer? Mas o que a gente estava combinando aqui, ó, que é a sua análise. A análise diz respeito a uma opinião. Opinião, você vai ter a sua, não vou te dar opinião aqui não, até porque a gente não sabe qual que é o tema. Mas eu já posso brincar com você de trabalhar como é que você vai apresentar opiniões. Então eu tenho um tema e vou falar assim, ó, isso acarreta o crescimento das desigualdades sociais, isso implica a desvalorização do arcabouço legislativo brasileiro. Então eu já tenho mais ou menos como é que eu faço o quê? Essa opinião. É lógico que depende do tema e depende também do candidato, porque eu não quero que você dê a minha opinião, né? Depende realmente da sua o quê? Opinião. Mas eu vou te dar exemplos do que seria colocar o quê? Uma opinião dentro do texto. Então aqui, ó, isso promove o desenvolvimento das práticas regulatórias no país. Então, pega aqui, ó. Isso promove o desenvolvimento das práticas regulatórias no país. Isso prejudica. Aqui, ó. Aí eu vou lá colocar prejudica. Eu não coloquei prejudica aqui, mas poderia ser também. Vou colocar uns pejorativos. Prejudica. Minimiza a gravidade do problema. Então, isso prejudica, por exemplo, a percepção da sociedade, aí eu vou evitar, por exemplo, a percepção da população, para não ficar uma rima, né? A percepção da sociedade acerca do problema. Mas eu já apresentei o problema, lembra que aqui está o seu tema desenvolvido. Então eu posso falar que aqui existe um tema e eu estou fazendo uma retomada. Aí trabalhei aqui o meu verbo, aí coloquei assim, isso contribui para ou contribui com o crescimento das desigualdades sociais. Então eu posso ter várias partes aqui, né? Isso traz prejuízos, traz, pelo amor de Deus, esse traz aqui, ó, colocando esse verbo aqui, ó, traz assim, né, gente? Ou trazem, beleza? Só pra gente não correr o risco de escrever um traz errado. Então, isso traz prejuízos para o comércio internacional de produtos brasileiros. Vou trocar aqui, ó, para a imagem do Brasil no exterior. Pra você evitar fazer frases muito pequenas, você tem que mais ou menos conseguir lembrar de palavras. É esse exercício que a gente faz na hora de escrever, tá? Então, isso, por exemplo, sei lá, melhora as condições de trabalho em diversos segmentos econômicos, ou piora também, né? Porque a gente pode falar, por exemplo, da reforma trabalhista de 2017, ó, piora as condições de trabalho. Aí, se eu já tiver falado no Brasil, não precisa colocar aqui, né? Então, esses aqui são exemplos de opiniões só para a gente pensar, né? Isso, por exemplo, problematiza. O verbo tá aqui, problematizar, tá? Então, posso pensar num verbo de problematiza. Melhora. Piora. Sempre colocando um Mzinho para você lembrar da concordância. Deixa eu fazer uma outra coisa. Usar uma caneta de outra cor aqui, ó. Deixa eu ver se eu uso aqui sei lá, uma coisa. Só colocar a regência pra gente não correr risco. Que, ó, promove algo. É transitivo direto, então não pede preposição. Contribui pode ser contribuir para ou contribui com alguma coisa.
Corrobora, gente, por mais que a gente quer dizer corrobora para, não é legal, porque o verbo corroborar, ele é transitivo direto. Então, corrobora o crescimento. Quer ver um verbo que eu acho lindo também? Obstar. Isso obsta, impede, né? O obstam, o progresso. Então, vai pensando em verbos. O negócio aqui é a gente aprender palavras para seguir tanto na introdução quanto no desenvolvimento. Você já tem um conjunto, né, de palavras. Isso acarreta algo, implica algo, visa a. Então, pode aparecer visa a depender do contexto isso, a depender do contexto isso. Então, tem que olhar como é que está escrito lá para a gente pôr crase se for necessário, ao se for necessário. Aqui, direto, otimiza, acentua, estimula, demonstra, obsta, prejudica, minimiza, traz, problematiza, melhora ou piora. Então, pelo menos, gente, guarda aqui algumas que eu acho que a gente tem mais chance de errar. Por exemplo, isso aqui a gente tem mais chance de errar, porque não pede preposição, a gente fica corrobora com, né? Aqui, ó, eu tenho implica algo, acarreta algo, e de vez em quando a gente acaba o quê? Também errando essas regências. Então, ó, a primeira parte a gente já superou, que era a frase inicial do nosso texto. Agora, a gente tem que seguir para a segunda frase. O que seria a segunda frase? A que vai definir para a gente aspectos relacionados à nossa opinião. Então, agora a gente está na F2, tá? Então, o que eu vou colocar na minha F2? A minha F2, ela diz respeito um pouco ao modelo que eu vou seguir de introdução. Então, eu tenho que saber o seguinte, eu vou seguir um modelo de contraste. Então, eu coloquei lá F2 por contraste, que seria um modelo que eu vou seguir. Como é que eu vou fazer esse F2 por contraste, tá? Eu vou ter lá, basicamente, um conector que vai articular esses dois elementos. Então, eu preciso de um conector. O que vai ser esse conector? No entanto, entretanto, contudo, todavia. Sempre seguido de o quê? Vírgula. Então, o trem já nasce com vírgula, gente. Aí depois, a gente vai escolher um agente. Então, eu posso escolher quem é o agente dessa ação. Governo, sociedade, vou pensar, empresas privadas. Escolas, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, as forças de segurança. Forças de segurança pública. Então, eu já mais ou menos meio que definir aqui como é que eu vou ligar essas informações. Então, eu coloco um agente na sequência, tá? Vou trabalhar ali aspectos. Então, verbo, né? Verbo. Então, aspectos atinentes aos problemas não resolvidos. Então, vou pensar em desafios a serem superados. Flávio, me dá um exemplo de frase. Eu vou dar só um exemplo aqui, porque a gente vai ver introduções inteiras, então não precisa a gente ficar dando exemplo picado, tá? Mas vou imaginar que vai ser isso aqui, ó. No entanto, vamos imaginar que eu tivesse lá um tema que propusesse, que proporcionasse aí essa dicotomia. Então, aqui, ó, a tecnologia é positiva, então eu tinha que falar alguma coisa na minha F1. A F1 trouxe que tecnologia, vou colocar mais desenvolvido assim, ó. Então, tecnologia positiva. Aí eu vou seguir aqui. No entanto, posso fazer até uma. Aqui, ó.
Claro que isso aqui não pode estar repetindo demais, mas é uma coesão, né? No entanto, a despeito dos aspectos positivos inerentes aos recursos tecnológicos, eles, porque são os recursos aqui, ó, ó, ao agente aparecendo aqui. Então, o nosso modelo ele vai ter que trazer um agente, ó. Muitos desafios a serem pensados por toda a sociedade. Então, eu já tenho ali um panorama de desafios, já tenho um panorama de retomada do que eu estou falando. Então, no entanto, a despeito dos aspectos positivos inerentes aos recursos tecnológicos, eles apresentam muitos desafios a serem superados por toda, a serem pensados por toda a sociedade. Porque aí você vai pensar nesses desafios e como eles podem ser superados. Então, aqui já norte de frase. A frase, normalmente, o mais importante aqui é que ela apresente dois ingredientes. Quais são os ingredientes principais do contraste? Precisa ter um agente que vai resolver o problema e precisa ter os aspectos de desafios. A gente nunca fala que é ponto negativo, assim, propriamente. Porque, na verdade, o que acontece, gente, é a gente pensar na superação de desafios. Entenderam a lógica dessa ideia? Então, a F2 pode trazer um contraste. Bom, ainda estamos falando de F2. Ah, mas se não for contraste, o que a minha frase 2 pode trazer, Flávia? Quais são as possibilidades para ela? Ah, eu posso ter uma ressalva. Então, eu posso ter um desdobramento, uma coisa positiva e uma o quê? Ressalva. Então, há determinados temas que vão me permitir ali propriamente uma ressalva. A ressalva se relaciona com a oposição. A diferença é que aqui a gente tem um mecanismo que é concessivo. Então, a gente vai ter mecanismos concessivos de estruturação. Ah, o que eu vou usar? Embora, conquanto. Ainda que. Em que pese. Malgrado. Então, aqui, ó, a gente faz conector, não vai ter vírgula. Aqui, ó, conector sem vírgula. Por que é sem vírgula? Porque esse conector, ele é subordinativo. E conector subordinativo não vem seguido de vírgula. Aqui, ó, quando a gente usava aqui, era com vírgula. Quando a gente faz lá, é sem vírgula. Então, tô deixando essas marcas para vocês entenderem as diferenças, tá? Então, eu vou fazer um conector sem vírgula, porque ele é subordinativo. Aí, eu faço a retomada. É um outro jeito de construir, né? A retomada de aspectos positivos, mais uma avaliação do que precisa ser superado. Então, geralmente, a gente coloca assim, ó, embora existam aspectos positivos, vírgula, e essa vírgula é obrigatória. Por que ela é obrigatória? Porque eu vou ter uma oração adverbial anteposta. Aí, nós vamos falar, apesar dos aspectos positivos, a gente vai trazer que há aspectos, o quê? Negativos. Posso inverter também isso, colocar negativo e positivo, tá? Essa inversão não é um problema. A gente vai deixar na oração principal aquilo que for defendido no texto. O que é mais importante, o positivo ou o negativo? Então, aqui, ó, o eixo do texto. Vou fazer uma frase, lembrando que depois a gente vai ver exemplos agrupando tudo isso daqui, porque é importante a gente pensar que solto é mais difícil de a gente evidenciar modelos. Mas olha aqui, ó, embora, vou pegar sempre o eixo tecnologia para a gente seguir nessa lógica aqui, ó, a despeito dos aspectos positivos inerentes aos recursos tecnológicos, eles apresentam muitos desafios a serem pensados. Então aqui, ó, embora e o certo é trazido mesmo, embora as novas tecnologias tenham trazido
Aqui, ó, para diversos segmentos sociais. Aí depois do desenvolvimento eu vou falar desses segmentos. Mas aqui, ó, embora as novas tecnologias tenham trazido evidentes contribuições para diversos segmentos sociais, vírgula. Agora eu vou pegar aqui ponto negativo. Há desafios éticos a serem superados. Então, o que eu quero que você perceba é o modelo de frase, porque eu estou, inclusive, pontuando a frase para vocês. Vocês estão vendo? Essa ressalva aqui, ela veio entre vírgulas. Aqui a gente tinha um conector seguido de vírgula. Aqui a gente tem duas orações. Uma oração subordinada, essa é concessiva, por isso que a gente usou essa ideia de ressalva. E a outra é a oração principal. Então, meu texto vai falar de quê? Dos desafios éticos da tecnologia. Então, aqui, ó, deixar na oração principal o eixo do texto, ou seja, o que for mais aderente o quê? Ao tema. A discussão que vai ser feita no meu texto, tá? Então, eu posso fazer uma F2 usando basicamente esses elementos. Ah, mas a minha F2, Flávia, ela pode ser feita de outras formas também. Gente, várias formas. Posso usar, por exemplo, uma possibilidade de enfoque temporal. O enfoque temporal é sempre muito legal, né? Então, ó. Vou discutir passado e presente. Posso usar na F2 para eu colocar duas aqui na mesma coisa? Vou colocar explicação. O que vai mudar é o tipo de mecanismo coesivo que eu vou usar para encadear a F1 ao F2. Então, ó, por exemplo, estou pensando em enfoque temporal. Que tipo de mecanismo eu vou usar? Adjunta adverbial, né, gente? Eu vou falar no passado, né? Eu vou falar, por exemplo, nos últimos anos. Eu vou trazer esse tipo de enfoque. Essa daqui eu vou ter que dar a F3 aqui, ó. No passado, aí eu vou desenvolver. Aí, a F3, que a gente ainda vai ver, aqui ela tem que ser articulada. Então, no passado, hoje, ou atualmente. E é claro que o seu texto vai seguir falando de quê? De hoje, porque o texto vai falar do passado, né, gente? Então, o passado, ele aparece aqui, ó, para fazer uma retomada histórica. Então, você pode fazer, por exemplo, vamos supor que não vou usar ainda tecnologia, mas a gente poderia falar, por exemplo, sobre a mulher que não podia votar, a mulher que não podia, por exemplo, trabalhar fora, né? O adultério feminino era considerado crime. Então, a gente tem algumas coisas para falar. Mas fazendo uma retomada histórica pensando na tecnologia. No passado, a comunicação em tempo real era impensada, né? Então, era impensável essa comunicação em tempo real. Então, pensando aqui, ó. Eu vou contextualizar melhor. Vou falar no século passado, tá? Século XX, século XIX, né? Porque já existia, mas era fax, né? Então, o alcance da comunicação. Era muito reduzido e tinha alto custo. Então, no século passado, o alcance da comunicação em tempo real era muito reduzido e tinha alto custo. Hoje, aqui, ó, não é só a internet, tem a ver também com os smartphones. Como eu não quero usar um estrangeirismo, eu coloquei hoje, que é a nossa F3, tá? Então, F2. Como essa daqui precisa ser mais articulada, eu já trouxe uma F3 aqui, ó. Então, hoje, com a popularização da internet e de aparelhos de telefonia móvel,
essa realidade foi transformada. Então, ó, no século passado, o alcance da comunicação, comi um K, né? Fome. Então, no século passado, o alcance da comunicação em tempo real era muito reduzido e tinha alto custo. Hoje, com a popularização da internet e de aparelhos de telefonia móvel, essa realidade foi transformada. Tá vendo como é que eu tô concatenando as ideias? Aqui eu já fiz a F3 e é claro que eu vou falar dessa realidade transformada. Provavelmente eu vou falar disso no meu desenvolvimento. Ah, Flávia, o que seria um desenvolvimento por o quê? Desenvolvimento do primeiro parágrafo, tá? Nós estamos tudo na introdução ainda, tá? Sem pressa. Então, aqui, vou fazer a explicação. Vou usar conectores como isso sugere. Então, isso sugere que isso ocorre porque... Ô, gente, não come o verbo, não, tá? Porque vocês têm mania de fazer isso porque. Isso porque... Aí eu vou lá e coloco assim, não suprima o verbo da oração principal, meu amigo, pois eu não quero que você seja prejudicado na sua redação. Então, isso ocorre porque aí eu posso usar um sequenciador para explicar nesse contexto, nesse sentido, também funciona bem. E aí, normalmente nessa explicação, a gente dá uma macrocausa, falta de iniciativa do governo. Aí depois eu vou fazer desdobramento nessas macrocausas. Então, nesse caso, a gente apresenta uma justificativa para a tese. Mais global para a tese. Porque no desenvolvimento, o que a gente faz? A gente pega essa justificativa mais global e vai fazendo o quê? Microestruturas, vai trazendo desenvolvimento a partir dessa micro-realidade, tá? Falei micro de novo, macro-realidade. Então eu pego o mais geral. Então, por exemplo, o que é o mais geral? Expansão da tecnologia tem a ver com o quê? Por exemplo, popularização da internet e aparelhos de telefonia móvel. Mas depois eu vou falar das redes sociais, depois eu vou falar, por exemplo, de blogs, depois eu vou falar que os meios de comunicação, eles foram dinamizados a partir dessa nova estrutura social. As empresas também passaram a usar esses mecanismos. Então, vou trazer essas variações. Vou continuar no eixo tecnologia, eu vou colocar assim, ó. Então, falei, tecnologia, tananana. Aqui, ó, lembra que não é parágrafo, porque é só F1 que é. Então, em um cenário de globalização, o incremento tecnológico pequenas empresas não conseguem acompanhar, vou falar a partir disso. Aqui, ó, falei lá que a tecnologia ela tem, por exemplo, faces nocivas. Entre elas, a desigualdade. Aí trouxe isso já na F1. Isso ocorre porque, em um cenário de globalização, o incremento tecnológico pode ampliar as desigualdades já existentes entre os países. Porque aqui, ó, como eu falei, globalização, nosso foco não vai ser entre pessoas, entre os países. Então, por exemplo, países como a China e os Estados Unidos acabam liderando a corrida por inteligência artificial. Isso tem reflexos. Então, aqui, ó, isso ocorre porque acrescentei o cenário aqui, coloquei um adjunto. O incremento tecnológico pode ampliar as desigualdades já existentes entre os países. Depois eu vou explicar mais, porque nós ainda estamos na F2, que é a nossa introdução. Então, eu ainda estou pensando em introdução, tá? Aí minhas folhas acabaram, não tem problema, a gente coloca mais, porque eu não acabei. Aí eu pensando, não acabou? Não acabei. Porque tem muitas formas mesmo, gente. A gente só melhora escrevendo. Deixa eu pegar uma folhinha aqui, Ctrl C.
folhinha colocada. Então, tem várias formas mesmo de a gente trabalhar, né? Então, ó, uma forma que eu gosto muito também é a gente utilizar a alternância. Então, aqui, ó, a gente tá pensando ainda na F2, F2, F2. Dependendo do tema, eu vou deixar aqui a opção de argumento de autoridade. Mas eu vou te lembrar que se você usar na introdução, não fica usando no desenvolvimento, não, né? O excesso de argumento de autoridades pode prejudicar o texto, o excesso. Porque o seu texto tem que ser autoral. Então, aqui, ó, pode prejudicar o texto, tá? Então, ó, pensando na alternância, o que a gente vai ter? Qual que vai ser a lógica de um modelo de alternância? Primeiro, pensa nos conectores, seja. Deixa eu aproveitar. Hoje eu corrigi uma redação que estava com esse problema. Gente, não tem jeito de usar seja e ou não. É seja e o outro seja. Ou, quer. Ou, por exemplo, eu vi numa outra redação que a pessoa colocou assim, quer seja. Não, é só o quer ou só o seja. E o ideal é que a gente coloque uma vírgula aqui para evitar sequências o quê? Muito longas. Vou colocar assim, ó. Então é cuidar da sua frase, é o que a gente está fazendo aqui. Então, como é que vai ser essa estrutura aqui, Flávia? Eu vou falar assim, quer por uma coisa, quer por outra, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. Então, eu vou começar aqui, ó, apresentando uma dicotomia. Isso é usado para a apresentação de dois cenários. Que convergem em uma mesma ideia. Há problemas, por exemplo, que vão afetar classes de maneira diferente, mas há problemas que não. Então eu estou querendo dizer que é a mesma coisa de seja uma pessoa rica, seja uma pessoa pobre. Então eu estou ali falando de classes diferentes, né? Eu posso falar, por exemplo, seja no contexto empresarial, seja no contexto público, a eficiência deve ser importante. Então aqui, ó, público e privado, nacional, só para você entender, tá? E internacional. A gente pode pensar nessa questão de renda, ricos e pobres. Posso trazer isso e outros eixos que podem nortear esse tipo de alternância. Então, por exemplo, assim, ó, seja em âmbito pessoal. Aí tem gente que tem mania de usar um ou aqui, ó. Tá errado. Tem que ser outro seja, já pensando nisso aqui para você não errar. Então, seja em âmbito pessoal, seja. Aí essa repetição aqui, eu vou repetir âmbito. Precisar não precisa, mas se repetir, isso geralmente não é considerado um problema, tá? Então, seja em âmbito pessoal, seja na esfera profissional. Então, seja em âmbito pessoal, seja na esfera profissional. Aí eu vou falar, por exemplo, o uso de tecnologias, porque eu estou pegando o eixo que a gente já estava. Dinamiza a comunicação. Bom, aí, ó, âmbito pessoal provavelmente vai ser o meu D1. E esfera profissional provavelmente vai ser o meu D2. Então, quando a gente fala em dois cenários, esses cenários já apontam o desenvolvimento. Então, eles já trazem ali a lógica do desenvolvimento do texto. Seja em âmbito pessoal, seja na esfera profissional, uso de novas tecnologias dinamiza a comunicação. Então, já tem uma lógica do que eu posso fazer. E o argumento de autoridade, eu posso colocar aqui, ó, segundo, de acordo, né? Então, referência, que pode ser autor, que pode ser Constituição, documento legal.
que pode ser uma pesquisa. No caso do Enem é que a gente usa obra literária, no caso do concurso, vamos ficar mais focado nisso aqui, porque é melhor para a gente, garante mais nota, tá? Então, vou usar conectores que são próprios para introduzir argumento de autoridade. Segundo fulano, isso. De acordo com isso. Conforme, não precisa de mais, que é isso que você nem vai usar mais. Mas se você quisesse mais, ó, consoante, mas não precisa, você não vai usar mais do que isso, tá? Então, falei alguma coisa e falei assim, ó, de acordo com o Marco Civil da Internet, que tem a ver com novas, o quê? Tecnologias, né? E a gente tem ali discussões recentes, em 2025, por exemplo, sobre alguns pontos do Marco Civil da Internet, especificamente sobre a responsabilização das plataformas. Hoje, elas não são responsáveis, mas a gente tem aí uma tentativa de se alterar isso, tá? Então, aqui, ó, fiz lá a minha F1, terminei, ponto. Terminei, então eu coloquei de acordo com Então, vou colocar aqui as empresas, né, os provedores de internet, quem é responsável pelo conteúdo é o indivíduo que foi lá e publicou, postou. A empresa só pode ser responsabilizada se ela for judicialmente chamada a tirar um determinado conteúdo e não o fizer, tá? Via de regra, então, de acordo com o Marco Civil da Internet, importante regramento no âmbito da tecnologia, as empresas não podem, via de regra, ser responsabilizadas, então elas não podem ser responsabilizadas por conteúdos postados. Então, via de regra, porque a gente já tem propostas de alteração nesse sentido, decisões nesse sentido contrário, e também essa questão, se a empresa tirar, ela não é responsável, se ela não tirar, ela é. Então, agora a gente vai para a F3 e aí depois a gente só vai analisar modelos. O que é a nossa F3? Primeiro, ela não é obrigatória. Se você já fez uma introdução que está mais ou menos ali alinhada, já gastou suas 6 linhas, não precisa investir na F3. Mas, se ela for feita e se ela for bem feita, ela pode ajudar. A F3, ela tem a finalidade A primeira coisa é essa, ó. Se ela tem a finalidade de direcionar o desenvolvimento do texto, você já tem que ter pensado no seu desenvolvimento, porque quem começa a escrever sem nem pensar no plano de texto, não tem jeito de fazer isso aqui não. Então aqui, ó, eu tenho que saber quais os argumentos que vão ser usados no D1, no D2, se haverá um D3 ou não. Então, existe isso aqui ou não? Então, aqui, ó, para eu fazer a F3, eu preciso ter um conhecimento dos argumentos a serem usados no texto. Então, eu preciso ter uma noção dos argumentos. Então, a F3 tem essa finalidade. Qual que é o modelo dessa F3? Eu preciso de um conector, e aí pode ser um diante desse cenário, com base nessa realidade. Eu pego tudo que eu falei e falo o que eu vou discutir. Então, aqui, ó. Posso usar mais simples, tipo nesse contexto, se eu já não tiver usado, né? Que você já usou, não. Posso colocar um diante disso. Você só vai fazer uma aqui. Então, tá bom, isso aqui, ó. Vou juntar com é fundamental. É importante. Aqui a gente vai usar um verbo ser. É importante. É necessário.
Aí eu posso pensar na palavra que eu vou usar. Ó. O que é importante? Discutir, problematizar, avaliar. Pode ser considerar. Pode ser superar, dependendo do que a gente vai ter de tema. Pode ser refletir. Então, basicamente, vou escolher esse verbo aqui, que vai ser o meu sujeito oracional. Então, discutir. Aí, ó, X, Y e Z se houver. D1, D2 e D3. Então, aqui não muda, né? Para qualquer modelo que eu escolher, eu vou apresentar esses 3 tópicos. Ô, Flávia, e se eu optar por pular a F2, beleza? E usar só a F3? Também não tem problema, tá? Você pode ajustar todas elas ou fazer junções com no mínimo 2 frases. O que eu não posso é ter uma introdução com uma frase só, beleza? O ideal é que a gente não tenha parágrafo frasal. Então, nessa F3, eu vou colocar assim, ó. Diante desse cenário, vou colocar de azul, que a gente estava dando exemplo de azul. É fundamental. Aí, ó, posso colocar outro verbo que não tá aqui, ó. Vou usar o verbo observar aqui. Observar os efeitos das novas tecnologias Então, aqui, ó, observar os efeitos, assim, os efeitos das novas tecnologias em termos de comportamento, que vai ser o meu D1, tá vendo? Em termos de ética, que vai ser o meu D2, e em termos de saúde mental, que seria o meu D3. Então, o modelo é, com base nessa realidade, diante desse cenário, nesse contexto, diante disso, é fundamental, é importante, é necessário observar, discutir, problematizar, avaliar, considerar, superar, refletir sobre o que a gente vai desenvolver. Então, o que você vai fazer é apresentar os eixos do desenvolvimento. Beleza. Então, apresentou os eixos do desenvolvimento, vai seguir agora comigo. Você vai fazendo o quê? Analisando introduções completas, que agora sim faz sentido eu trazer para você frases prontas, introduções completas, mas você já teve uma noção de construir esses textos, tá? Então, isso vai servir, sabe quando? Na nossa próxima aula, que é quando? Amanhã. Então, nem doeu, gente, fala a verdade. Nem doeu, foi rapidinho. Já fizemos o nosso para casa aqui, pensando nos formatos, nos pedacinhos de frase que vão compor a nossa introdução. E aí, na próxima aula, a gente vai só analisar introduções.